toma a vida do teu servo. Ó Deus, abre, Senhor, a porta da palavra. Usa ele, Senhor, de uma forma poderosa, ó Deus. Fala com a tua igreja, em no nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, sem perca de tempo, no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 6 ao 12. E depois nós vamos ler do capítulo 2, do 1 ao 6. Os irmãos encontraram? Vamos lá então para a leitura. Capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfemas contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa-te, porém, a sua vida. Amém? O texto por si só já é uma pregação, né, irmãos? Eu já sinto a presença de Deus lendo esse texto. Um texto muito rico, que faz a gente pensar na nossa vida, refletir muitas coisas, né? Quando a gente olha para a vida de Jó, né? Fica um exemplo muito grande para o crente nos dias atuais, aonde se você, pastor, falar qualquer coisa com o crente, mudar a voz, né? A gente fica ofendido, a gente fica sentido, né? E a gente fica um exemplo aqui de Jó, um exemplo que Deus está dando testemunho de Jó. Eu queria meditar um pouquinho com os irmãos nesse texto. Deus falou muito comigo, né? Eu estou vivendo alguns dias difíceis, mais difíceis agora, né? E eu fiquei a pensar nesse capítulo de Jó. Eu falei: eu vou ler o livro de Jó.
eu não consegui sair ainda do capítulo 2, lendo e meditando, de tantas lições que eu tirei para a minha vida. Quando o pastor Alessandro, eu preparei essa mensagem, na verdade, para pregar na oração da manhã, né? Nós sempre temos oportunidade às terças e quintas, mas aí o pastor Alessandro me convidou, eu falei, bom, eu vou, como ela está na agulha, né? Vou pregar lá, passar um pouquinho para os irmãos que Deus falou comigo nesse momento que eu estou vivendo, eu e minha esposa. Então a gente percebe aqui que no verso 6, diz assim, ó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Eu quero acreditar, irmãos, que esses filhos de Deus aqui eram os anjos, né? Porque Satanás é um ser espiritual, né? Então se os filhos de Deus vêm conversar com Deus, hoje é o dia do julgamento, né? Hoje é o dia que eles vão falar com o juiz. Eu vou junto. Você percebe no verso 2 que não é o diabo que começa o diálogo. No verso 2, ó, repara, é Deus que começa o diálogo, ó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Vocês vão ter que suportar eu com o óculos, porque os olhos não ficou bom ainda. De onde vens? Deus começou o diálogo com Satanás. Irmãos, Deus conhece tudo. Deus está no controle de tudo. Ele domina sobre tudo. É a nossa fragilidade humana que oscila. Se a gente entender que Ele é dono de tudo e Ele está no controle de tudo, nós vamos tranquilizar. Por isso que Jesus falou assim, ó, descansa em mim toda a vossa ansiedade. A doença do século é a ansiedade. As pessoas comem por ansiedade, compram por ansiedade. A ansiedade, ficam doentes, mais doentes pela ansiedade de uma situação. E esse momento que eu estou vivendo com a minha esposa, eu tenho uma palavra para ela. Falou, ó, descansa no Senhor. Eu vou orar, vou chorar, vou jejuar, vou pedir tudo para você. Mas é Ele, o controle está na mão dEle. Eu posso fazer como Ezequias fez, chorar amargamente, e Deus fala, volta lá. Eu ia levar, não vou levar mais. Eu posso fazer isso. Mas a resposta para Isaías, para Ezequias, vem de Deus. Volta lá e muda a sentença dele. É Deus que está no controle de tudo. E Deus inicia aqui com Satanás, um diálogo. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Deus sabia o intento dele, mas ele não confessou com a boca dele. Eu estou por aí dando as voltas, estou observando, né? Estou como um leão, procurando a quem eu possa tragar. Irmãos, sabe por que eu estou rindo? Assisti um vídeo ontem de um jovem e 2 onças pintadas dele no rio. E ele nadava e beijava uma e beijava a outra. Eu falei, meu pai, se ela resolveu fazer mal para esse menino, ninguém tira ele dali, dentro da água. E elas amavam ele, batia a cabeça. Eu vi um amor do animal, né? Então a gente percebe que o animal, ele tem uma defesa, né? Um instinto, né? Pela fome, ele ataca, pela ameaça, ele ataca. Mas o menino estava ali. Então a gente percebe que, olha o controle de Deus. O controle de Deus está na mão dele. Ele criou tudo. Ele criou para que houvesse paz. E vai haver esse dia, a gente vai ver paz. E a gente se esquece. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, meu Deus, o pai desse menino. E eu vi que aquilo está no controle de Deus, a natureza. O homem foi feito para isso. Só que o homem se esquece do Criador, daquele que ordenou tudo, que fez tudo. Aí ele vem na igreja em busca de uma bênção financeira, em busca da vitória. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu estou falando aqui do livro de Jó no Antigo Testamento. Você sabe por que Deus instituiu o seu filho? Eu vou responder para você. Foi para salvar eu e você. Não foi para dar bens materiais, não. Jesus não veio à terra para enriquecer ninguém. Mas pastor, a prosperidade não é bíblica? O pastor Valdir não falou aqui. É bíblico, só que é Deus quem faz. Estão usando o nome de Jesus erradamente, erroneamente.
O nome de Jesus, não há outro nome dado entre os homens em que se possa ser salvo. Eu e você. Jesus veio para salvar eu e você. Você quer alguma coisa? Peça a Deus, em nome dele. Mas ele não veio para dar dinheiro, para dar casa, para dar carro. Ele veio para salvar eu e você. E quando eu olho para o livro de Jó, fica a prova aqui, registrada aqui, nesse livro. Jó era um homem rico. Deus tinha provido tudo na vida dele. E disse o Senhor a Satanás, ó, de novo, Deus chamando para o diálogo: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Irmãos, quando eu li esse trecho aqui, eu fiquei muito impactado. Deus está dando testemunho de Jó. Ele é um homem reto, sincero, íntegro, honesto, trabalhador. Tudo de bom Deus falou de Jó. E desvia-se do mal. Sabe o que é desviar-se do mal? Deliberadamente santo. É o homem que procurava agradar a Deus em tudo. Oferecia sacrifício pelos filhos, oferecia sacrifício ao Senhor, prestava culto ao Senhor. O homem que buscava a presença de Deus, buscava adoração. Será que Deus poderia dar esse testemunho de mim e de você? Eu fiquei pensando nisso na minha casa. Será que Deus poderia, se Satanás fosse lá falar com ele, dar testemunho de mim e de você? Como é que nós tratamos a presença de Deus? Será que nós valorizamos a presença de Deus? Será que nós valorizamos? O texto vai dizer para mim e para você. Deus deu testemunho de Jó. Então ele disse assim, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercastes de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tens? A obra de tuas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Você sabe o que o diabo quis dizer aqui, irmão? Eu estive pensando nisso aqui. Deus insinuou que Deus compra a adoração de Jó. O diabo estava insinuando isso aí. Desculpa, o diabo estava insinuando para Deus: olha, o Senhor dá os bens para ele te adora por causa disso. Você cercou ele de bens, a família dele, os filhos dele, ele te adora só por isso. Será que o diabo não está falando isso para mim, para você, lá no céu hoje? Será que o diabo está falando lá, eles te adoram porque o Senhor tem cercado eles de bens, o Senhor tem abençoado? E se o diabo fizesse isso? Ele falou de Jó. O senhor agrada a ele, né? O senhor sabe como conseguir adoração. Ele não te adora pelo que o senhor é, né? Pela sua grandeza. Ele te adora porque o senhor dá bens para ele, o senhor troca uma barganha. Fiquei pensando nisso aí. Fiquei refletindo seriamente nisso. Verso 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, o que o homem tem? O homem tem família e o homem tem bens, não é isso? O homem, eu falo, um casal, uma família, né? O líder, o chefe, o sacerdote, o que ele tem? Ele tem bens, ele tem família, filhos, primos, parentes, mãe, pai e bens. Então a primeira tese de Satanás é dizer que Jó adorava pelo que ele dava. Era um suborno. Eu faço, você me adora, então está tudo certo aqui. Deus dá testemunho dele. Você sabe o que me deixou Satanás com a pulga atrás da orelha? Porque Deus deu testemunho de Jó. Então Satanás quis insinuar, ele faz, você faz, ele faz porque você faz para ele. Toca no que ele tem, toca nos seus bens. A primeira tese de Satanás: toca nos seus bens. Verso 12: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão.
e Satanás saiu da presença do Senhor. Você sabe o que Deus fez nesse texto aqui, nesse verso aqui? Ele constituiu Jó como seu advogado, sem que Jó soubesse. Ele constituiu Jó como seu advogado. Ele colocou toda a sua reputação, toda a sua credibilidade na mão de Jó. Está nas tuas mãos, Jó. Toda a minha reputação, toda a minha credibilidade está na mão de Jó. Vai lá, toca no que ele tem. Satanás fez um desafio. E Deus falou: vai lá, toca lá. Irmãos, quando o crente tem convicção de quem é Deus, quando o crente tem convicção de quem é Jesus Cristo, e ele entende que o Deus desse século na nossa vida é o Espírito Santo, e ele está disposto a servir ao Senhor, o Senhor pode provar ele. Mas tem que ter convicção. Não é entrar num templo, numa igreja, achando que Deus é advogado, é juiz, vai só resolver problema. Ele pode até resolver e você perder a salvação. Ele pode te prosperar e você ir para o inferno. Isso não está correlacionado à salvação. Jó não estava se importando com essas questões. Agora Deus dá uma ordem e limitou Satanás. Martinho Lutero diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Eu gostei dessa frase, fiquei pensando, meditando sobre isso. E realmente assim Deus limitou Satanás. Ó, você vai lá, toca em tudo quanto ele tem, mas não toca nele. E muitas vezes pode acontecer isso comigo, com você. Nós estamos levando uma vida normal, um caminho tranquilo, estamos andando, caminhando, de repente o que acontece? Pastor Reginaldo, sua esposa está com câncer. E aí? Eu estou passando para vocês uma experiência que eu não esperava viver. Porque a gente espera, irmão, bênção de Deus. A gente espera o melhor. A gente quer cantar o hino da vitória todo dia, mas não é todo dia que tem hino da vitória, não. Vai ter momento que Deus vai permitir. Vai lá, faz isso. Você sabe o que eu e minha esposa temos feito? Adorado ao Senhor. É o que eu posso fazer. Esse livro está sendo um livro mais rico nesse momento, porque eu estou vendo o papel do crente, a convicção que o crente tem que ter. Saber quem é Jesus, por que veio Jesus, saber quem é Deus, saber quem é o Espírito Santo. Nós fazemos uma salada, misturamos Deus com o Espírito Santo, com Jesus. Eu fiquei pensando esse dia, meu Deus, Deus me revelou um negócio tremendo. Eu fiquei pensando, sabendo quem é Deus, colocando Deus no trono, e o Filho à destra, e o Espírito Santo como Deus Consolador. É o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. Só que ele não alivia para você aquilo que você tem que passar. Você vive no mundo, você vive na igreja. Um dia você está crente, um dia você não está, um dia você vai, um dia você não vai. Está de qualquer jeito. Jó não. Jó adorava a Deus incessantemente. Os filhos, muitas vezes em pecado, ele lá oferecendo sacrifício. Sabe por quê? Porque ele queria o perdão do pecado dos filhos. Um homem reto, um homem íntegro, se desviava do mal, deliberadamente santo. E Deus não poupou ele. Se Deus não poupou ele, você acha que vai poupar eu e você? Você acha que vai poupar? Você acha que amanhã não pode? Você está preparado para amanhã o médico falar assim, ó? Eu estou falando porque está mexendo na pessoa que eu mais amo hoje, que é minha esposa. Eu poderia agora questionar Deus. Senhor, eu sou isso, eu fiz isso, eu fui aquilo. E daí? Aí Deus me levou para esse livro aqui para ter uma experiência mais profunda com Deus. Saber quem é Deus e saber que Ele está no controle de tudo. E se Ele tirar, e se Ele fizer, eu vou adorar. Cuidado, você pode estar brincando com Deus. Cuidado. Deus é Deus. De Deus não se zomba. Cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a gente tem que ter convicção que é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse fala o seguinte, acho que é verso 3, é capítulo 3, verso 15. É melhor ser frio ou quente, porque o morno ele vomita. Ou você é crente,
ou você não é de vez. É melhor. É dois extremos. Porque você ficar no meio do caminho, ele te vomita. É duro isso aí? É duro. Mas é uma verdade. Deus não veio aqui, Deus não fez nada aqui para eu ver você andar de Mercedes. Uns vão ter, outros não, de carro bom não. Ele veio para salvar nossa vida eternamente. O prazer dele é ter com ele na eternidade. Não é o que você vai ter, o bem que você vai ter aqui não. Você pode não ter nada. Você pode receber uma notícia como eu recebi e falar, qual que é a expectativa? A minha expectativa está na mão de Deus, não está na palavra do homem, do médico, de ninguém. Está na mão de Deus. E a palavra, a vida de Jó estava na mão de Deus. E Deus colocou toda a reputação dele na mão de Jó. Instituiu do Jó como seu advogado aqui na terra. Vai, defende a minha reputação, Jó. E se a reputação de Deus ficasse na minha e na sua mão? Será que numa provinha, em alguma coisinha que você está sofrendo aí, você ia murmurar, você ia reclamar? Você vai reclamar de pequenas coisas que naquele momento que você não quis, Deus não fez? Ah, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais na igreja, eu não vou fazer mais nada não. Eu estou falando isso aí porque eu já disse algumas coisas. Algumas vezes eu já disse isso. A palavra fala primeiro com o pregador. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, do verso 1. E de novo vindo um outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás, de rodear a terra e passear por ela. Ficou no pio, né? Foi lá, tocou em tudo que Jó tinha, destruiu tudo. E veio, né? Deu bote, escondeu a unha. Veio como santinho de novo. Eu vou lá ver, vamos lá ver o que está acontecendo, né? Você viu como que ele é astuto? Mas Deus é soberano, irmãos. Se a gente tiver convicção de quem é Deus, pronto, acabou. Essa é a experiência que Deus está me dando. Tenha convicção de quem eu sou. Mas tenha convicção mesmo. É saber realmente. É saber que Deus está no controle, confiar nele. Essa que é a dificuldade do ser humano, em saber quem Deus é, entregar e confiar plenamente. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, temente a Deus, desvia-se do mal, e que ainda, olha só, olha o que o texto está dizendo, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Você percebe que o objetivo de Satanás, ele é astuto, ele nunca vai chegar no ponto principal. Ele falou, vou tocar nos bens, né? Vou tocar na família, o projeto dele. Depois eu vou consumir a vida dele. Aí Deus falou assim, você queria que eu consumir ele sem causa. Irmão, Satanás já estava observando Jó faz tempo. Sabe o que incomodava ele? Era a adoração de Jó. A adoração de Jó sincera estava incomodando Satanás. Eu vou lá. E Deus conhece, irmão, Deus conhece o que você pensa. Sabe o que Deus pensa de nós? Não é quando nós estamos no nosso quarto, trancado, estamos sozinhos, não. Isso também Ele vê, isso é importante. Mas mais importante é quando nós estamos por aí. Quem nós somos? Ele está nos vendo, Ele está nos observando. Não é nós damos testemunho de crente, nós somos crentes. E eu fiquei esses dias, irmãos, pensando nisso, Senhor. Meu Deus, como é difícil, né? E agora o diabo tocou nos bens de Jó, os gados, os rebanhos. Cada hora chegava um funcionário dele, estava lá, caiu um fogo, caiu um vento lá, caiu um negócio, queimou, morreu tudo. Agora o homem milionário está pobre, perdeu todos os seus bens, milionário. Da sua geração não tinha homem mais rico que ele. Perdeu tudo, estava pobre. E se acontecer isso comigo, com você? Nós vamos estar aqui na igreja no outro dia, nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, nós vamos vir para a reunião de oração, nós vamos vir para a IBD,
Nós vamos vir para o culto do ensino, nós vamos vir para o ensaio, nós vamos evangelizar. Ah, não dá, porque agora eu tenho que focar em trabalhar, ganhar dinheiro, né? Minha empresa quebrou, eu não estou com cabeça para orar, não estou com cabeça para nada. Hã? Se Deus tocar nos nossos bens, deixar a gente pobre, de você não ter a tua casa, você vai continuar louvando? Você vai continuar vindo no culto da IBD, pregando, fazendo? Você vai continuar? É uma pergunta. Você acha que você vir no culto, participar de uma reunião dessa, tranquilo aqui, vir, se alegrou na hora do louvor, você acha que é o suficiente para Deus? Você acha que Deus está se agradando disso? Eu estou falando isso para mim, primeiro está falando comigo aqui. Eu quero que você reflita nisso. Sabe por quê? Porque isso vai mudar a qualidade da sua adoração. Essa reflexão pode mudar a qualidade do seu louvor a Deus, da sua adoração. No momento de extrema dificuldade, você lembrar quem é Deus, que Ele está no controle de tudo, nada escapa da mão dEle, e se você confiar nele, Ele vai te dar a vitória. Não é você que vai conquistar a vitória, é Ele que vai te dar a vitória, mas tem que passar pelo processo. Deus falou para ele: você queria que eu consumisse ele sem causa. Ó, Deus em defesa de Jó aqui. No primeiro teste, Satanás quebrou a cara. A primeira tese caiu por terra. Jó provou que não adorava a Deus pelo que ele dá. Tomou tudo, ele continuou. Ele ainda retém a sua sinceridade. O homem rico ficou pobre e continua adorando a Deus. Fica um recado para mim e para você. Se Deus tocar nos nossos bens, nós vamos continuar adorando o Senhor? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa-lhe, porém, a vida. Aqui que eu entendi a frase de Martinho Lutero, que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele não vai 1 milímetro a mais. Vai lá, toca nele. Agora Jó se encontra, o texto bíblico diz que com feridas, com lepra, daqui até a sola do pé, e se encontra assentado no meio das cinzas, coçando com um caco de telha. E eu fui pesquisar sobre isso. As feridas, as bolhas, a cinza ameniza, a cinza se seca, cicatriza. Jó estava no meio da cinza, se coçando, aquela agonia, irmãos, sofrendo, mas em nem 1 minuto ele pecou com o Senhor. Ele continua adorando. Você sabe o que é isso? Você faz ideia do que é a situação que Jó estava vivendo? Você consegue parar 1 minuto na sua casa, 10 minutinhos e falar: meu Deus, como é que Jó estava? Agonia de bolha, pus, aquilo colando e coçando e doendo, e dor e angústia. Ele poderia falar: Senhor, por que isso? Senhor, eu não tenho oferecido sacrifício até pelos meus filhos. Mas em nenhum momento ele fez isso, irmãos. Fica um exemplo a mim para você. Quando eu recebi o impacto, estava na igreja, era mais ou menos às 11 horas da manhã. Minha esposa ligou chorando e falou: o médico falou que eu estou com câncer. E ele tem muita experiência médica. Ele escreveu aqui no papel: neoplasia maligna. Eu comecei a chorar. O pastor Santo foi na minha sala e começou a falar comigo, a Fernanda me acalmar. E no momento foi muito difícil, a gente não espera, né? Eu estava muito confiante que não ia ser nada. O exame veio essa notícia ao contrário. E eu falei: meu Deus, me ajuda. E eu tive que ir lá buscar ela. E aí eu tive que arrumar força onde eu não tinha. Eu falei: Senhor, me dá força, para mim não chegar lá e não desabar. Eu tenho que manter forte, né? Para passar essa fortaleza para ela ter tranquilidade. Não tem no carro e fui dirigindo, irmãos. Cheguei lá, ela entrou, meu amor, minha filha com ela e tal, e vamos para casa, vamos, não vai dar tudo certo, Deus está no controle, e fui me fortalecendo. E nesse caminho para minha casa, Deus fez lembrar desse texto, e eu fiquei, né, já me trouxe conforto, o Senhor me lembrou, mas eu não lembrava, né, preciso ler esse texto. Chegou em casa,
Eu fui ler o texto com ela, não, fui para a igreja. Cheguei lá, o pastor Santo falou, não, oramos por ela. E falou, vai para casa, Reginaldo, esfria a cabeça, agora à tarde, fica lá com ela e fica tranquilo. Eu fui para casa. Cheguei em casa, eu abri minha Bíblia, e ela na cozinha chorando, e eu abri minha Bíblia e fui ler esse texto. O Senhor começou a trazer paz no meu coração. Olha só, no meio de uma notícia terrível, o Senhor começou a trazer paz no meu coração. Um texto bíblico, não precisou de profeta, não precisou de revelação, não precisou de nada, precisou da palavra de Deus. Eu lendo o texto, o Senhor começou, agora você precisa saber a sua experiência, você precisa saber quem sou eu, você vai me conhecer. Nós conhecemos a Deus de ouvir falar, irmãos. Será que nas nossas orações nós pedimos para encontrar o Cristo que fazia o paralítico andar, que fazia o cego enxergar, que curava o leproso? Será que nas nossas orações nós pedimos isso? Ou o que nós pedimos ao Senhor? Será que nós podemos refletir naquilo que nós temos pedido ao Senhor? Eu tenho orado assim, Deus mudou a minha oração. Senhor, eu quero ter um encontro, eu quero saber quem é o Senhor na essência. Eu quero ter um encontro com aquele Cristo que onde ele passava e decretava, o cego enxergava, o paralítico andava. É esse Cristo que eu necessito. Os valores mundanos do mundo, desse mundo, perdeu valor para mim. Pode me colocar uma Ferrari, a melhor casa, o melhor hotel, um BMW, um avião na minha frente, perdeu o valor. Sabe por quê, irmãos? Por causa da vida de alguém que pode estar do seu lado. E a gente não sabe, nós nunca sabemos. Agora, se Jó, retendo o seu louvor, a sua adoração, a sua sinceridade, andando em retidão, teve isso em nós, será que nas nossas fraquezas nós estamos preparados? Eu confesso que eu não estava preparado, mas o Senhor, através da sua palavra, trouxe essa esperança no meu coração. E olha só que interessante que o texto vai dizer para mim e para você. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas, como eu disse agora há pouco. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Irmãos, no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio do caos, da calamidade, aquele homem em extrema agonia, sentado no meio das cinzas, ele precisava de uma palavra de apoio, de consolo, de conforto. Uma esposa que vê o marido sacrificando, que vê tudo acontecendo, vê um marido temente a Deus, poderia falar: não, o Senhor está no controle, eu estou ilesa, ainda sobrei, eu ainda sobrei de todo esse caos aqui, eu só estou ilesa aqui, né? Vamos confiar no Senhor. Não, ainda retens, ainda tem devoção a esse Deus, ainda considera esse Deus alguma coisa na sua vida. Ela era uma pessoa que só adorava a Deus pelo que Ele dava, não pelo que Ele é, porque Ele é. E eu e você adoramos a Deus por quê? Qual que é o motivo? O diabo quis dizer que o motivo, que a motivação de Jó no primeiro momento era pelo que Deus dava, e Jó provou que não era. Agora tocou na sua ferida, toca, matou os filhos, toca nele, toca nos filhos, toca em tudo. O motivo que eu adoro a Deus não é pelo que Ele me dá, ou pelo que Ele preserva na minha vida, é pelo que Ele é na minha vida, porque Ele é Deus, Ele tem o controle. Deus deu, Deus tomou. Aí ele vai dizer o seguinte para a mulher, olha que interessante. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Percebeu, irmãos? Esse pedacinho que eu li aqui está dizendo o seguinte: Jó está dizendo: olha, o Senhor está no controle de tudo. Ele proveu o bem para mim, agora Ele proveu o mal. É Deus, vem de Deus. Você acha que o diabo faz alguma coisa porque ele quer a tua vida? É porque Deus permite. Se Deus não permitir, Ele não faz nada.
Essa frase do Martinho Lutero fica gravada no meu coração. Ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele só faz aquilo que Deus, e Deus às vezes permite. Sabe para quê, irmãos? Para nos provar. Você pode ser aprovado, você não pode. A gente que vê os hinos de louvor, eles falam: eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovado. Será que vai? Eu fico pensando, será que vai mesmo? Uma dor de dente você murmura. Uma conta que ficou sem pagar porque você se apertou por causa dos seus erros, você murmura. Você não consegue ser fiel no dízimo. Você não consegue ser ofertante na casa do Senhor. Você não consegue. O Valdir falou, muito lindo, viu, pastor Valdir? Eu gostei muito. Ó, se você está dando alguma coisa, primeiro ele te deu. E você quer saber o que ele te deu primeiro? A vida. Esse ar que você respira, respira aí. Respira aí. Isso aí é o que ele te deu, ó. Você não ia nem existir se ele não te desse isso. É difícil, né, dar glória a Deus uma palavra dessa dura. Eu também fiquei na minha casa, ela não consegui dar glória a Deus. Geralmente eu choro quando eu estou preparando um sermão. Eu não chorei, não. Eu só fiquei refletindo. É difícil mesmo. Mas é a verdade que nós precisamos viver. Jesus veio para salvar eu e você. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele faz tudo. Mas o principal evento de Cristo na terra é salvar a minha e a sua vida. Sabe por quê? Para onde Ele vai nos levar não vai ter enfermidade, não tem o diabo, não tem nada. Lá é gozo, alegria plena no Espírito. Minha esposa deu um testemunho hoje. Eu até me pegou de surpresa. Eu estava na igreja, tinha consagração hoje, e eu fui lá na mídia arrumar algumas coisas. Quando eu voltei, ela estava lá dando, ia começar o testemunho. E ela falou assim no final: irmãos, é o seguinte, eu estou na mão de Deus. Se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. Eu vou fazer tudo que eu posso. Estou indo para Barretos, estou fazendo os exames, vou para Barretos. Mas se Ele não me curar, eu vou primeiro, nós se encontramos lá depois. Falou rindo. A pastora me olhou para mim assim, falei: é isso aí, ela está com essa convicção aí. Irmãos, ela deita e dorme igual a criança. No primeiro dia ela ficou meio assim, né? Mas eu tenho conversado com ela, tenho colocado louvor para ela ouvir. Falei: amor, vamos confiar no Senhor. Nós temos que ter convicção quem Ele é. Eu falei: leia o capítulo 1 e o 2 de Jó. Você vai ver quem é Deus. Nós precisamos conhecer Deus de perto, saber que Ele está no controle da minha e da sua vida. E qualquer luta, e qualquer adversidade, Ele está no controle. Nada escapa do seu controle. O diabo vai só até onde Ele permite na sua vida e na minha vida. E Ele pode permitir sim. Que se você só busca bênção, pode acontecer alguma coisa contrária, e você vai deixar a sua fé. E eu comecei a meditar no que Jó falou. Ele diz assim, ó, para a gente poder encerrar. Olha que diz o texto no verso 10: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. No final do verso 10, em tudo isso, em todas essas coisas, um homem milionário ficou pobre, perdeu os filhos, estava ferido de lepra, sentado no meio da cinza, em humilhação para muitos, porque cinza, pano de saco é humilhação. E ele estava adorando a Deus. Aí Deus me fez ir, irmãos. Vamos passear um pouquinho na Bíblia, só um versículo para a gente poder encerrar. Romanos 12. Romanos 12, 1 diz assim, ó. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, pela compaixão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele explica o que é isso, né? Que é o vosso culto racional. Então no final ele explica, porque quando você lê o começo parece que fica meio confuso, né? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Talvez a pessoa lê isso e não entende. Aí ele explica no final do versículo, que é o vosso culto racional. Irmãos, quando o diabo tocou nos animais de Jó, ele parou a adoração, o sacrifício de Jó. Ele foi levando Jó na extremidade, colocou tristeza no coração do Jó, tirou os filhos. Tudo que ele tinha, tudo, ele estava ferido de lepra. Aí eu vejo esse versículo aqui que o apóstolo Paulo está falando, se cumprir na vida de Jó. Rogo-vos pela compaixão, pela misericórdia. Sabe, é pela misericórdia de Deus, porque nós não temos perfeição. Nós estamos podres, enfermos e doentes.
ilimitados, mas é pela misericórdia, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Aqui Jó fez. Naquela situação adversa ele começou a adorar, começou a louvar o Senhor, não se preocupou com as questões humanas, se preocupou em oferecer louvor a Deus, e o corpo agora estava como sacrifício vivo, né? Santo, porque é Deus que nos santifica. Deus estava recebendo o louvor dos lábios, não era só no gesto, no sacrifício, nas atitudes que Jó adorava. Jó adorava com os lábios sinceramente. A mulher fala: ainda retens? Jó está adorando ao Senhor, que é o vosso culto racional. Percebeu o culto? Percebeu a adoração de Jó como é que é? Percebeu como que é o culto de Jó? Percebeu o que Paulo está dizendo aqui? Que é um culto racional. Não importa o que você não tem, não importa o que você perdeu, não importa a catástrofe que aconteceu, continue louvando, continue crendo, continue adorando. É Ele que faz. Esse é o culto racional. Quando eu tenho consciência de tudo que eu sofri, que eu posso sofrer, eu continuo adorando. O Evangelho é isso. O Evangelho é renúncia. O Evangelho não é nada do que estão pregando aí fora. O Evangelho é renúncia. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João sofreram por causa do Evangelho. Vocês vão ser levados como ovelhas ao matadouro, aos tribunais. Se Deus resolver fazer alguma coisa por mim, por você, amém. Mas se Ele não fizer, é a salvação que tem que nos interessar. Jó estava preocupado com quem Deus era, tinha convicção de quem Deus era. Ele destrói todas as teses de Satanás, de quem adorava por suborno, que ele ia blasfemar, que ele ia pecar. Ele não pecou em tudo isso, não pecou. Jó com seus lábios. Será que eu e você suportaríamos isso? Suportaríamos uma vida dessa? Louve a Deus. Eu vou falar algo para você. Quando Jesus Cristo foi instituído na terra pelo próprio Deus, foi para você ser comprado, lavado e remido. Após isso, irmãos, você recebeu um benefício que eu muitas vezes você não valorizamos. Um dia nós estamos na igreja, um dia nós estamos no bar, outro dia nós estamos com a vida certa, outro dia estamos errados. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Espera aí. Você acha que você vai para o céu só porque você frequenta o culto? Você acha que tem salvação só porque você frequenta o culto? Você acha que você vai ser salvo? Você acha que tem salvação para você? Será que se o diabo fosse até Deus e falar: dá testemunho do fulano lá para mim, será que Deus daria o testemunho que Ele deu de Jó, de mim e de você? Eu disse que eu não tocaria mais meu instrumento. Falei um dia para o Levi, para o pastor: eu não quero mais saber de tocar. Lembra disso? Eu não quero mais saber. Aí um dia o Senhor falou comigo: ó filho, é eu que estou no controle. O seu papel é me adorar. Nós cantamos aqui: o que importa é te adorar. É bonito cantar, mas será que o importa é adorar mesmo o Senhor? Quando viu a notícia contrária, eu e você, eu estou passando por essa situação, irmãos. Eu estou vivendo isso aqui. Eu acordo todos os dias de manhã falando: Senhor, eu quero te adorar. Está tudo nas suas mãos, eu estou tranquilo, minha esposa está tranquila, vamos passar isso tranquilo. A igreja orando, os irmãos orando, os pastores orando pela minha esposa, nos dando força, e nós estamos aqui. A mulher de Jó fez o contrário. Talvez nessa caminhada sua, você possa achar alguém e falar: você continua sendo crente, você continua servindo a Deus, você continua indo na igreja, você continua fazendo. Eu continuo, porque não é pelo que Ele me dá, é pelo que Ele é. E Ele deu o Filho dele para morrer por mim e por você, para tirar nós do sofrimento eterno. Valorize isso, igreja. Valorize isso. Isso é importante para a nossa vida. Amém? Glória a Deus.